pessoal! Bom, hoje a gente vai falar de oxigênio-terapia, tá? Quais são os métodos, quais são os materiais que a gente tem para fornecer oxigênio para o paciente e quais são os casos que a gente usa cada um, né? Porque muita gente vai perguntar por que eu não uso máscara de Venturi em todo mundo? Por que eu não uso catéter nasal, catéter tipo óculos em todo mundo, máscara de nebulização? Porque existem as indicações dependendo da patologia, da condição do paciente, da quantidade de oxigênio que esse paciente pode ter. Só para a gente lembrar um pouquinho, quando a gente respira no ar ambiente 21% de oxigênio. Então, toda vez que eu inspiro, eu levo para os meus pulmões uma quantidade de 21% de oxigênio. Nunca é 100%. Tem outros gases na atmosfera que a gente inspira também. Então, o paciente ele inspira 21%. Qual é o normal da saturação do paciente? De 90 a 100, né? Como eu já falei outras vezes, em outras aulas para quem esteve comigo, dependendo, se eu tenho um paciente que é DPótico grave, que tem um enfisema pulmonar grave, e ele está com 85 de saturação, mas ele está confortável, eu vou dar o oxigênio para ele ficar mais confortável, para ele ficar bem, mas essa saturação dele dificilmente vai chegar a 90, porque ele tem uma patologia pulmonar grave que não deixa. Eu tenho que ter um bom senso, às vezes, de ver que o paciente, mesmo com 10 litros de oxigênio, não chega a 90 devido à patologia de base que ele tem que ficar confortável. Outra coisa que a gente precisa lembrar, o pulmão é preguiçoso, o pulmão não gosta de trabalhar. Então, quando ele descobre que tem alguém que trabalha por ele, ou seja, um ventilador mecânico ou algum suporte de oxigênio, ele fala assim, hoje eu vou folgar, vou começar a respirar menos. E aí você entra no paciente, 2 litros. Dali 1h30, 2 horas, você já precisa ir para 3, daqui a pouco 4, daqui a pouco o seu fluxômetro não tem nem mais quantidade para manter o nível de saturação do paciente a 90%. Porque esse pulmão gostou de receber oxigênio de graça, né? Sem precisar fazer força, e aí ele vai parando de funcionar e cada vez mais você vai tendo que dar mais oxigênio e chega até ao ponto de ter que entubar esse paciente, colocar esse paciente num ventilador mecânico, porque o pulmão ele não gosta de trabalhar. Por isso que é difícil da gente tirar o paciente do oxigênio, a gente precisa fazer o desmame, né? Eu coloco o paciente, ele vai recebendo e depois a gente vai gradualmente tirando esse oxigênio para ele poder sair de vez do oxigênio e respirar sozinho. Então a gente também tem sempre que lembrar disso. Outra coisa, eu estou numa sala de emergência, chega um paciente para mim, família trouxe, coloco o oxímetro, tá lá 88, 89, tá dispneico, até o médico vir, porque nem sempre na sala de emergência fica o médico ali. Às vezes ele está atendendo no consultório e atende a sala de emergência, a realidade é essa. Até o médico vir, a enfermagem pode colocar até 2 litros de O2 no paciente sem prescrição do médico. Mais do que isso, não pode, tá? Eu já posso montar um cateterzinho óculos e colocar no paciente para dar um conforto. Depois o médico vai prescrever qual tipo de nebulização que ele quer, qual tipo de oxigênio-terapia que ele quer e a quantidade de litros que eu vou colocar no paciente, certo? Então vamos falar um pouquinho aqui, ó, aqui a gente vai ter que usar um pouquinho a imaginação. Fazer de conta que eu tenho ou um torpedo de oxigênio aqui, que é onde eu vou ligar o paciente, ou então, na maioria dos hospitais hoje, a gente já tem aquela régua, né, onde tem oxigênio, ar comprimido, óxido nitroso, já fica tudo em cima aqui na beira do leito do paciente. Aqui hoje o objetivo é mostrar os aparelhos mesmos, não o oxigênio. Mas a gente tem um oxigênio aqui fictício, tá? Vocês estão vendo ele aí. Então vamos lá, aqui ó, primeiramente uma máscara de nebulização, tá? Uma máscara de nebulização contínua. Isso daqui quando o paciente está saindo do ventilador, né? Ou um paciente mais idoso que precisa ficar com uma quantidade de até 5 litros de oxigênio. É difícil de eu medir a quantidade correta por essa máscara que o meu paciente está recebendo, porque eu vou colocar no paciente aqui e vocês vão ver. Sempre que eu vou administrar oxigênio, o oxigênio ele não pode ser administrado sem ser umidificado, tá? Porque ele resseca a mucosa
do paciente e isso traz problema para o paciente. Então, sempre tem que ter alguma coisa para umidificar esse meu oxigênio, seja água destilada ou seja soro fisiológico. Por favor, nunca, jamais, em tempo algum, soro glicosado, tá? Já vi acontecer de na hora ali pegar e colocar soro glicosado. Mas por que não pode soro glicosado? Não é soro? É soro, só que glicose é meio de cultura de bactéria. Então, se eu colocar um soro glicosado aqui, eu vou fazer uma cultura de bactéria, vou contaminar, o meu paciente já não está com o pulmão bom, eu vou contaminar mais ainda o pulmão desse meu paciente. Então, eu vou colocar água destilada, vou colocar o soro fisiológico, ele tem o mínimo e o máximo, tá? Na verdade, aqui, ó, eu vou colocar a quantidade que vai ser o suficiente para esse tubinho aqui, ó, ficar imerso, tá vendo? Vai ficar imerso no meu soro ou na minha água, aqui, ó, tá imerso, certo? Essa parte aqui vai ser ligada no fluxômetro daqui do meu torpedo, que é da onde eu vou colocar quantos litros eu quero. E essa outra aqui vai ser conectada nessa parte. A partir do momento que eu ligo, aqui começa a sair o oxigênio, ele às vezes sai até com uma fumacinha, né? E aí eu vou adaptar no meu paciente. Aqui ele tá no torpedo, e eu vou vir aqui, vou falar assim, ô dono, a gente vai colocar um pouquinho de oxigênio para o senhor respirar melhor, tá bom? Sempre aviso o paciente, mesmo que o paciente está sonolento, mesmo que o paciente tenha Alzheimer, mesmo que o paciente não entenda, avisa, porque se você chegar e não avisar e fizer isso aqui, ó, nele, olha o susto que ele leva. Ele vai, com certeza, colocar a mão, arrancar, bater em você, fazer qualquer coisa. Então avisa, verifica se o elástico não está apertando o paciente. Às vezes coloca de qualquer jeito, dobra a orelha do coitadinho, fica a orelha dobrada, e aí isso daqui fica 6, 7 horas. Imagina você com uma orelha com elástico dobrando 6, 7 horas. Ele é um paciente já avesesado, paciente que não consegue se comunicar, não consegue avisar que está doendo. Então cuidado na hora de colocar. Aqui também verifica se não está dobrando nada atrás, se não está machucando o paciente, se não está muito apertado, tá? Não pode ficar nem muito frouxo, nem muito apertado. Tem que ficar o suficiente para ele poder receber o oxigênio. Aqui ele vai receber uma quantidade de 5, pode colocar até 10 litros de O2. Com essa máscara a gente consegue fornecer para o paciente. O que é ruim dessa máscara? É ruim para o paciente falar, é ruim para o paciente se alimentar, porque toda vez que ele for se alimentar, tem que tirar a máscara, né? O paciente, quando ele já está com algum problema pulmonar, uma das tendências que ele tem é de não querer se alimentar. Né, paciente pneumopata, ele já tem um emagrecimento, ele já perde peso porque ele se alimenta menos, porque toda vez que ele vai comer, ele sente falta de ar, então ele prefere, em vez de sentir falta de ar, deixar de comer para não ter falta de ar, tá? Mas a gente tem que insistir, porque a dieta, a suplementação é importante. E isso é uma das dificuldades desse tipo de máscara, mas se é necessário, tem que ser usado. E tá vendo, ó, a parte de baixo, ó, é a que encaixa. Tá, ó, fica encaixadinho aqui no rosto do paciente. É ruim porque perde um pouco de oxigênio aqui nessa parte de cima, mas ela ainda é bastante utilizada no hospital, tá? Então, isso daqui é uma máscara de nebulização. E depois, o que eu tenho? Eu tenho um catéter. Esse catéter hoje é pouco utilizado. Por que ele é pouco utilizado? Isso daqui, ó, lembrando, ele não é estéreo, tá? Tá faltando, acho que outra pontinha aqui. Ele não é estéreo. Então, via superior aqui, eu não tô fazendo nada interno, então eu não preciso tá com nada, com luva estéreo, com nenhum material estéreo, certo? Esse catéter, ele é introduzido, só veio faltando uma parte. Mas vamos supor, ó, ele não tem essa pontinha aqui, tá? Essa ponta aqui, ele não tem. E aí eu coloco também no umidificador com soro, ó, tem o mínimo e tem o máximo. Esse daqui é um outro tipo de umidificador, tá bom? Depende para outro tipo de catéter. Coloco o umidificador e eu vou
introduzir na narina do paciente. Por isso que ele é pouco utilizado. A mesma coisa, seu João, a gente vai colocar um catéter aqui no nariz do senhor e introduz na narina do paciente, certo? E se incomoda, né? O paciente tira, o paciente se mexe, ela sai. Então, hoje em dia, esse tipo de catéter é pouco utilizado. Mas como eu sempre falo para vocês, de repente você está em algum hospital, em alguma região do país que ainda tem, e assim é dessa forma que se utiliza, tá? Aqui eu também vou aqui é para poucos litros, para 3 litros, 4 litros de oxigênio que a gente usa esse catéter. Então ele é pouco utilizado. Um catéter que a gente utiliza até que bastante no hospital é o catéter tipo óculos, tá? Que é esse aqui. Então, esse aqui é o catéter tipo óculos. Então, a gente pode ver aqui, ele tem, né, 2 saidinhas para o oxigênio. E aí, a gente vai montar ele para poder colocar no paciente. Por que que ele é tipo óculos? Vamos lá, vamos ver por que que ele fica tipo óculos. Montei, tá vendo, ó? Coloquei aqui, ele tem esse dispositivo que eu coloco aqui. E aí, aqui eu consigo regular o tamanho do catéter. Também vai junto esse umidificador, certo? E esse umidificador eu posso ou ligar o meu catéter, às vezes dá direto aqui, ou então eu pego uma extensão de silicone, que é o mais correto, porque é para ficar longe do torpedo de oxigênio, pego uma extensão de silicone e o catéter eu coloco direto na extensão de silicone. Então, fico assim, ó, extensão de silicone, umidificador com soro ou água destilada aqui dentro e o catéter óculos. Ligo na minha saída de oxigênio, isso aqui, liguei e vou colocar no meu paciente. Seu Antônio, a gente vai colocar um pouquinho de oxigênio aqui no nariz do senhor, tá bom? Ó, venho, coloco aqui, ver se a narina do seu Antônio aqui tá boa. Aí aqui, ó, eu regulo ele, tá? Eu regulo e ele fica como um catéter óculos mesmo, ele forma um óculos aqui no paciente, tá? Porque aqui o nariz do nosso boneco é um pouquinho maior, então ele não aparece. E fica igual um óculos. Por que esse daqui também eu consigo dar 5, 6, 7 litros para o paciente? Por que que esse catéter aqui é bom? É bastante utilizado. A gente usa em setores, usa no centro cirúrgico. O paciente consegue falar, o paciente consegue comer, recebendo oxigênio. Ele se sente mais livre com esse catéter, porque ele quase não sente. Eu tenho que ter cuidado na hora da regulagem aqui, para não ficar muito apertado, porque senão eu posso machucar aqui a face do meu paciente, tá? Então ele tem que ficar confortável, ele tem que ficar certinho, justo, mas não apertado. Ele tem que ficar bem confortável para o meu paciente, porque senão vai machucar, tá? O paciente vai querer tirar. Aqui depois, ó, eu posso também, com o passar das horas, eu posso até dar uma soltadinha aqui, porque às vezes o paciente fica dias com esse catéter e dou uma regulada. Isso daqui são coisas que a gente vai fazendo para melhorar o bem-estar do paciente. Se for preciso, coloca um pedacinho de micropor para mudar, para não ficar sempre no mesmo lugar. Porque imagina você ficar com isso daqui, ó, é um plástico duro, na sua cabeça por 2, 3 dias. Daqui a pouco o paciente faz uma escara, né, no occipital e não sabe por quê, foi por causa do catéter. Então a gente também tem que ter esse cuidado de, na hora de trocar o paciente, de fazer mudança de decúbito do paciente, às vezes soltar, às vezes mudar, aí a gente prende com um micropor, com alguma coisa para não machucar a pele. Se é vozinho, então idoso, muito mais cuidado, porque a pele é bem mais sensível, tá? Então o catéter tipo óculos é esse daqui, a gente usa muito esse catéter tipo óculos, tá? E daqui vocês vão ver bastante no dia a dia de vocês. Outro dispositivo que a gente usa é a máscara válvula, né? É essa máscara aqui, ó, que tem essa bolsinha, tá vendo? Uma bolsinha de reservatório. Essa daqui a gente chama de máscara
válvula. Então, ela vem assim, com essa extensão, que eu coloco aqui, e aí eu já coloco ela direto no meu umidificador. Também eu vou usar ela nesse umidificador aqui, pequeno, tá? Coloco aqui, ó, fica montadinha assim. Esse vai no torpedo de oxigênio ou no fluxômetro da minha parede. Detalhe dessa máscara, para eu colocar no paciente, eu tenho que encher aqui de oxigênio. Essa bolsinha tem que ficar cheia, ela nunca pode estar vazia, tá? Porque ela é o reservatório do oxigênio. E o que ela é boa? Ela não permite que o paciente reinale o CO2, o paciente só vai inalar oxigênio. Então, essa bolsinha aqui precisa estar sempre cheia. Então, antes eu coloco lá no meu oxigênio, abro o torpedo, encho aqui de oxigênio, tá? Encho aqui de ar e aí eu vou instalar no meu paciente. De novo, aviso ele, né, seu Antônio? Vamos colocar outra máscara aqui, viu? Tem vários tamanhos, tá, gente? O tamanho tem que ser adequado com o paciente. De repente é um paciente grande, eu preciso uma maior. Ou é um paciente menor, eu preciso de uma máscara menor, tá? E é sempre pegando boca e nariz, tendo cuidado novamente, ó, com a parte do elástico, para não ficar dobrada, não ficar virada, não ficar pegando na orelha, não machucar o paciente, ó. E ela veda. E isso daqui vai ficar o tempo todo cheio de oxigênio, tá? Então, essa daqui é uma máscara válvula, ela fica cheia de oxigênio e o paciente reinala. Também de 5 a 10 litros de oxigênio quando eu preciso administrar, normalmente essa daqui, que é a mais indicada. O que é ruim dela entra na mesma da nebulização. Ruim para o paciente falar, ruim para o paciente comer, né? Então, às vezes, não é tão utilizada por esses lados ruins. Mas, se for necessário, pelo bem do paciente na parte de saturação, de reabilitação pulmonar, ela que vai ser utilizada. Tirou, alimentou o paciente, ou o paciente tira, ele vai pegar, ele vai tirar aqui, vai falar, aí ele já coloca de novo, e aí ele fica dessa forma, bonitinha, com esse saquinho cheio de ar. Vamos usar a imaginação, isso daqui tá cheio de oxigênio, tá? Agora a gente tem a nossa máscara de Venturi. Máscara de Venturi, dentro de todas essas daqui que eu falei para vocês, é a que eu consigo quantificar quanto de oxigênio eu tô dando para o meu paciente. Eu não falei que aqui no ar ambiente eu tenho 21% de oxigênio? Nas outras eu só falei quantos litros eu consigo dar. Mas eu não falei que eu consigo dar 5%, 10%, 20%, que ali é difícil de eu quantificar a porcentagem de oxigênio. Porém, na máscara de Venturi, eu tenho como quantificar quantos por cento de oxigênio eu tô dando para o meu paciente. Ela vem dessa forma, tá? Vem com todas essas corzinhas aqui. Cada corzinha tem um valor. Então, essa é 24, essa é 28, essa é 35, essa é 31, essa é 40 e essa daqui 50%, certo? Aí aqui o meu médico vai falar quantos por cento de oxigênio ele quer que seja dado para o paciente, e aí eu vou montar a máscara de Venturi conforme a quantidade que ele falou. Então ele vai falar normalmente qual que a gente mais usa, 50%, tá? A mais utilizada é a laranja, 50% significa a laranja. Então é uma máscara como as outras. Vem esse espaço morto que a gente chama, conecto aqui o espaço morto. 50%, ó, tem esse outro copinho aqui, tá vendo? Conecto esse copinho aqui, conecto aqui, aí a minha extensão